Olá, ouvintes! Está no ar nosso podcast ABTCP Revista o Papel em Minutos, edição de fevereiro de 2022. O programa que traz a voz da indústria de celulose e papel pela publicação que acompanha as notícias do setor há mais de 80 anos. E nesta edição do nosso Papel em Minutos, primeiro bloco, os assuntos de destaque são reportagem de capa sobre a expansão da Ode Papéis Especiais em uma década de fundação, e a entrevista sobre inovação com Giana Sagazio, diretora de inovação da CNI, Confederação Nacional da Indústria. E nossos colunistas convidados para este podcast vão falar sobre os seguintes temas abordados em seus artigos este mês: comportamento de preços de celulose e papel, perfil da indústria de base florestal, suficiência energética no contexto da eficiência energética e economia circular e a urgente necessidade de sair da caixinha. Sair da caixinha, Patrícia? Como assim? Deixa-me explicar melhor aos ouvintes, Thaís. O conceito é baseado naquela teoria do pensar fora da caixa quando se quer falar em mudar a mesmice, ou seja, aquela forma de pensar e agir confortavelmente. O momento atual do mercado está requerendo esta mudança dos profissionais e líderes urgentemente. Nossos colunistas convidados são Carlos Baixa, professor titular da Exalc USP, Jaqueline Leal, coaching de carreiras, Márcio Funchal, consultor de estratégia e gestão, e Mauro Berni, pesquisador das áreas de meio ambiente e energia do Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético, NIP, da Unicamp. E além disso, caros ouvintes, no terceiro bloco deste nosso O Papel em Minutos, contaremos com a especial participação de João Carlos Jossani, da Suzano Unidade Limeira, São Paulo, que é autor do artigo técnico sobre a substituição de água quente por filtrado alcalino na lavagem da polpa celulósica após estágio DHOT. Portanto, se vocês estão interessados em saber mais sobre esses temas, continuem aqui conosco até o final deste podcast. Feitas as devidas introduções sobre o que esperar e quem vai vos falar neste programa, vamos começar pelo destaque da nossa reportagem de capa, a Ode Papéis Especiais. A Ode Papéis Especiais concluiu neste início de ano o projeto de expansão da fábrica de Piracicaba, em São Paulo, iniciado em 2019. Para apresentar este fato, a repórter Caroline Martim ouviu os diretores da empresa para trazer todos os detalhes dos avanços tecnológicos que levaram a planta a atingir uma capacidade produtiva anual de 150 mil toneladas de papéis térmicos. Agostinho Monserroco, presidente da OGE Papéis Especiais, esclareceu que o projeto tinha enfoques múltiplos. Os investimentos foram direcionados não somente à ampliação da produção, como ao aumento da qualidade dos papéis produzidos. Os investimentos concretizados pela OGE Papéis contribuem com nossas estratégias comerciais, em primeiro lugar, como uma forma de nos consolidar como referência no setor. Nós trouxemos aqui um incremento de qualidade para os nossos produtos e, obviamente, também aproveitamos esse momento para aumentar o nosso volume, para atender melhor os nossos mercados. Quando a gente fala de melhor qualidade, nós estamos falando menos peso de revestimento, com mais qualidade de imagem. Nosso cliente vai perceber uma imagem melhor, mais nítida, a tinta muito mais impregnada no papel. O presidente da Ode também ressaltou que conquistar novos mercados faz parte do planejamento estratégico da companhia. Falando de mercado, toda a nossa expansão visa o atendimento aí, a expansão dentro do nosso mercado de atuação regional, que é a América Latina, onde a gente já atua, mas nós vamos melhorar aí nossa penetração. Eu também diria que, do ponto de vista da inovação, nós criamos uma área específica buscando novas aplicações e novos produtos dentro desse leque dos papéis térmicos. Eu poderia citar algumas, que são as etiquetas para produtos refrigerados, que têm exigências técnicas específicas, os grandes magazines, as etiquetas para e-commerce, também tickets de estacionamento, contas de energia. Agradecemos muito a Agostinho Monserroco pela honra de sua participação neste programa e, aliás, parênteses, o executivo ficou muito bem na foto na capa da edição de fevereiro da revista O Papel.
É isso mesmo, caras e caros ouvintes. Se vocês não viram ainda a nossa capa, acessem nossa plataforma da versão digital, ou papeldigital.org.br, para conferir e ler a reportagem completa e deixar seus comentários. Sim, Patrícia, para quem não percebeu, na plataforma papeldigital.org.br é possível clicar no link sobre comentários que fica no topo da página, ao lado do nome da edição, e enviar sua opinião sobre o que acharam da Papel de Fevereiro. Vamos aguardar vocês nos escreverem. Isso mesmo, ouvintes. Bem, nossos votos de muito sucesso à Hoje Papéis Especiais e agradecimentos também à equipe de comunicação e assessoria de imprensa da empresa que nos prestou grande apoio durante o desenvolvimento da matéria. E vamos seguir agora falando sobre o tema inovação, abordado com a nossa entrevistada deste mês, a executiva Giana Sagazio, diretora de inovação da CNI. Empenhados em contribuir com o fortalecimento da cultura da inovação na indústria brasileira, a CNI e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, irão promover o 9º Congresso de Inovação da Indústria entre os próximos dias 9 e 10 de março. O evento, caros ouvintes, vai reunir em São Paulo lideranças das maiores empresas brasileiras e multinacionais das áreas de tecnologia e inovação e será realizado em formato híbrido, ampliando o alcance das discussões sobre inovação a todos os interessados em participar de qualquer localidade do mundo. A importância de se falar em inovação neste momento como tema central para o desenvolvimento dos países foi ressaltada pela nossa convidada, Giana Sagazio, que vos fala a seguir. A ciência, a tecnologia e a inovação, elas têm se tornado cada vez mais importantes para o desenvolvimento dos países, né? E eu acredito que a pandemia, ela, de alguma forma, ela deixou isso muito claro, né? Porque os grandes desafios de desenvolvimento dos países, e aí no caso do Brasil não poderia ser diferente, né? Eles passam pelo desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação. A inovação, ela é central para o fortalecimento da indústria. Giana pontuou que a soma de vários fatores é o que torna um país inovador, já que se trata de uma questão sistêmica. O Brasil, contudo, ainda encontra entraves em diferentes âmbitos. Para que a gente possa avançar, é preciso melhorar a qualidade da educação no Brasil em todos os níveis. É preciso preparar os trabalhadores, né, para essa indústria do futuro que já está aqui, desburocratizar, atualizar o nosso marco regulatório, incentivar os investimentos privados. O Estado precisa investir, porque quem investe em ciência no mundo inteiro é o Estado. Então, a gente precisa de investimento para as universidades, para os institutos de ciência, tecnologia e inovação, mas a gente não tem feito isso. Nossos agradecimentos à nossa convidada da CNI, Giana Sagazio, pela participação neste programa. E fica aqui nosso convite aos leitores para acessar o papeldigital.org.br e conferir a entrevista completa para ficar por dentro do assunto inovação a partir da abordagem da executiva. Desta forma, vamos encerrando então este primeiro bloco do nosso podcast ABTCP Revista Papel em Minutos, edição de fevereiro de 2022, o programa que traz a voz da indústria de celulose e papel pela publicação que acompanha as notícias do setor há mais de 80 anos. Nosso segundo bloco deste programa traz alguns temas de destaques de colunas e colunistas deste mês, como adiantamos no início do nosso programa, resgatando aqui para quem já se esqueceu quem são eles. São eles, caros ouvintes, o nosso querido professor Carlos Baixa, que sabe tudo sobre preços de celulose e papel pelo mundo afora, a coaching de carreiras Jaqueline Leal, o renomado consultor de estratégia e gestão Márcio Funchal e o pesquisador do UNIP Unicamp Mauro Berni, da conceituada Universidade de Campinas, São Paulo. Vamos começar falando com o colunista e professor Carlos Baixa. Olá, professor Baixa, muito obrigada por estar conosco neste podcast. Em sua coluna deste mês, o senhor fala sobre as fortes elevações de preços dos papéis de imprimir e escrever e papel imprensa na Europa no começo deste ano. Por favor, explique para os nossos ouvintes as principais causas deste comportamento de preços destes produtos. Neste mês de janeiro de 2022, tivemos elevações muito grandes dos preços em euro dos papéis
de imprimir e escrever imprensa na Europa, ocorrendo o caso de termos atualmente o dobro do preço do que tivemos no ano passado. Apesar da queda da demanda por esses produtos, que já dura mais de 15 anos, houve no ano passado o fechamento de várias fábricas que elaboram esses produtos, bem como elevações dos custos com produtos químicos e energia, tal que há casos de elevações muito grandes de tais preços. O papel Kraftline já tinha tido elevações de preço em vários meses do ano passado, e nesse ano apenas houve aumento desse preço na Itália. Quanto ao preço da celulose, elas têm caído nos Estados Unidos, mas mantido estável na Europa e subindo na China. E há também que ressaltar uma elevação muito grande dos preços de madeiras, como compensados, OSB e chapas de madeira, em especial tábuas de madeira no Canadá tiveram aumentos de até 50% em janeiro em relação aos seus valores de dezembro passado. Boa leitura de nossa coluna. Caros ouvintes, acessem o papeldigital.org.br e aproveitem a leitura completa do artigo do professor Carlos Baixa, que o acesso está aberto a todos os profissionais do setor, neste momento ainda desafiador para o mercado mundial. Nosso grande abraço ao professor Baixa e vamos em frente conversando agora com a nossa querida colunista Jaqueline Leal, que, aliás, caros ouvintes, é grande sucesso nas redes sociais com suas lives maravilhosas. Isso mesmo, Patrícia. Caros ouvintes, sigam Jaqueline Leal, Jaqueline com CK, pelo Instagram e inspirem-se para promover a sua melhoria comportamental com ela. Eu recomendo se tornar um seguidor de Jaqueline Leal e aproveitar as mensagens desta coaching para sua reflexão e ação. Mas vamos deixar de conversa e entrar direto no assunto que vamos abordar com a nossa querida Jaque nesta edição. Jaqueline, muito obrigada por aceitar o nosso convite para participar deste programa. No contexto do seu artigo este mês, você fala sobre a importância de cada um no ambiente de trabalho, fala sobre as formas com que a postura das pessoas influenciam suas entregas e principalmente destaca a urgência de retirar a si mesmo e as outras pessoas das caixinhas. Pergunto, de que forma isso pode acontecer nas empresas e como os líderes devem se comportar diante de tudo que estamos passando para que este processo de tirar a si mesmo e as outras pessoas das caixinhas possa ocorrer sem grandes traumas? Oi, Patrícia, que alegria estar aqui com vocês no Papel em Minutos. Bem, a gente tem aprendido muito nos últimos anos que as pessoas são diferentes, que cada pessoa tem uma necessidade, tem uma forma de pensar e que tudo isso está correlacionado, óbvio, com a vida dela, com tudo que ela aprendeu, experimentou durante o percurso dela até aqui. Então, quando a gente chega dentro de uma empresa, dentro de uma organização, a gente chega nu e cru, a gente traz junto uma bagagem. E quando a gente fala de tirar da caixa, a gente está falando disso por vários lados, incluindo o profissional que está chegando dentro da empresa. Por quê? Porque quando eu chego num lugar novo, eu trago uma grande experiência que sim, com certeza vai e precisa ser valorizada, mas eu também venho fazer parte de uma cultura nova, eu também venho aprender coisas novas. Então é preciso que a gente chegue, com uma mente aberta e que o líder que nos contratou, a empresa que nos trouxe, o RH, quem for responsável, que essas pessoas elas também tenham uma mente aberta para poder receber essa pessoa sem o peso ou das nossas expectativas ou das nossas dores, das nossas mágoas, porque nem sempre a pessoa que chega ela vem só com expectativas. Às vezes ela veio e um colega que eu admirava muito foi desligado dessa posição. Às vezes essa pessoa vem e chega numa posição acima da minha e eu esperava ter essa posição. Então a gente tende a depositar as nossas frustrações ou alegrias ou emoções em cima dessa pessoa. E aí eu acho que é que mora o perigo. Porque quando a gente faz isso, a gente coloca as pessoas em caixas. Então nós tendemos a rotular o outro a partir dos comportamentos que a gente enxerga esse outro tendo, mas a gente não dá a essa pessoa o direito de se pronunciar. Muitas vezes não tem diálogo, não tem comunicação, não tem questionamentos. E por que isso acontece? Porque às vezes nós não
temos tempo, às vezes a gente não tem coragem mesmo de questionar e de perguntar por que as coisas foram daquele jeito, mas independente da razão, acontece. Quando a gente está falando de empresa, quando a gente está falando de ser líder, a gente está falando que sim, essas coisas acontecem, nós somos humanos, mas nós deveríamos trabalhar ao máximo para que não acontecesse. Por quê? Porque nós escolhemos ser líderes, né? Quando a liderança cai no nosso colo, ela não cai assim, tipo, de paraquedas. Na maioria das vezes, nós decidimos ir por aquele caminho porque aquilo faz sentido pra gente está escolhendo ir por aquele caminho. Sendo assim, eu tenho algumas responsabilidades que são inerentes ao cargo. Uma delas é permitir que as pessoas sejam quem elas são. Então, quando eu recebo uma pessoa no meu time, converso com ela e entendo, né, quais são as expectativas dela, os pontos fortes dela, onde ela enxerga que tem desafios que ela precisa aperfeiçoar. E quando eu faço essas pausas no meio do percurso para avaliar o que essa pessoa conseguiu desenvolver e o que ela não conseguiu, eu estou fazendo o básico. Eu estou fazendo o que o meu papel de líder pede que eu faça, eu não estou fazendo milagre. O problema é que a gente enxerga essas coisas, Patrícia, como se fossem milagres, como se os profissionais que fazem isso fossem profissionais espetaculares. Eles são, óbvio, mas a gente não deveria ter um ou dois dentro de um time com esse comportamento, né? Todo mundo deveria ser assim. E o RH, ele é guardião dessas responsabilidades, desses papéis. Então, além do gestor precisar investir nas suas habilidades de escuta, na sua capacidade de fazer questionamentos potentes que ajude o colaborador a se abrir, né? Ele também tem que investir num ambiente que seja seguro para que essa pessoa tenha coragem de dizer o que ela pensa, de ser quem ela é. E, além de tudo isso, a empresa, a instituição precisa investir neles também, né? Então, assim, a empresa tem que treinar, tem que capacitar, porque ela tem uma responsabilidade também com esse cara que está numa posição de liderança. Então, eu acredito que é mais ou menos por aí. Existe todo um investimento que precisa ser feito em desenvolvimento, em capacitação e em autoconhecimento. Por quê? Porque a gente já sabe hoje em dia que as nossas dificuldades de comunicação não são só porque nos falta habilidade de fala mesmo, às vezes nos falta a capacidade linguística, mas também são porque muitas vezes nós embolamos aquilo que nós pensamos e sentimos com o que precisa ser comunicado. E aí a gente tem o quê? Uma comunicação extremamente truncada, que fala mais das necessidades individuais do líder ou do liderado, do que de fato de uma necessidade que precisa ser desenvolvida da organização. Então eu acho que é por aí. Investir em si, a empresa investir em seus colaboradores, tudo isso faz com que a gente possa olhar para as pessoas fora das caixas sem que isso seja traumático. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Nossos agradecimentos à colunista Jaqueline Leal pela participação e ensinamentos a todos nós. E agora quem falará aos nossos ouvintes é o colunista de Estratégia e Gestão da Revista O Papel, Márcio Funchal. Nesta edição de fevereiro, o consultor traça um perfil da indústria de base florestal, passando por características deste segmento de negócios. Márcio aborda este setor no contexto nacional, incluindo empresas de celulose, papel e produtos de papel. E para apresentar o tema aos nossos ouvintes, convidamos o consultor Márcio para estar conosco neste programa. Obrigada por aceitar o nosso convite e, aliás, o Márcio, de tanto que já foi convidado e participou aqui, está virando nosso sócio. Mas brincadeiras à parte, pergunto, Márcio, o que você pode destacar aos nossos ouvintes sobre as principais características desta indústria? Olá, Patrícia, e olá a todos os ouvintes do podcast O Papel em Minutos. Neste mês, eu convido a todos os leitores da revista BTCP a lerem a coluna de gestão estratégica, porque ali eu abordo uma comparação das características mais importantes a respeito do setor de celulose, papel e produtos de papel, em comparação com os demais setores industriais da indústria da madeira, todos os tipos de indústrias que utilizam a madeira em seus processos industriais, e também em comparação, quando possível, com as demais cadeias produtivas da indústria da transformação e a média brasileira. Pois bem, os principais dados que a gente traz é, logicamente, a quantidade de empresas que existem atualmente em operação no país, a questão do estoque de empregos, renda e o tipo de formatação dessas empresas em relação
relação à idade média, questão dos salários, a composição do saldo de empregados. Vários aspectos bastante importantes. A gente tem hoje pouco menos de 5 mil empresas operando dentro do setor de celulose, papel e produtos de papel. Ela é das menos representativas em termos de quantidade de empresas dentro do setor de base florestal, mas é, na verdade, tida como um apelido carinhoso, né, como o primo rico, porque apesar de ter uma menor quantidade de empresas, representam as de maior porte. A gente tem dentro dessas quase 5 mil empresas um estoque de quase 190 mil empregos. Então a gente também acaba vendo que o tamanho médio das empresas do setor de celulose, papel e produtos de papel, ele é muito superior em relação à média nacional. Então a gente tem uma média nacional de 7 empregados por empresa, considerando todos os tipos de setores, né, de comércio, indústria e serviços. E dentro das indústrias de celulose, papel e produtos de papel, a gente tem quase 40 empregados por empresa, como um fator médio, né? Então a gente vê que o porte das empresas desse segmento, desse setor, é bem maior, mais intensivo em mão de obra do que a média nacional, né? E outro aspecto que é bastante interessante é com relação também à renda média do trabalhador, né? Então, na média nacional, considerando os 3 tipos de atividade, né, indústria, comércio e serviço, a gente tem uma média de 2,5 salários por mês recebidos pelo trabalhador. E dentro do setor de celulose, papel e produtos de papel, esse valor chega a quase 4 salários mínimos mensais. Isto como fatores médios setoriais. Então é uma característica que o setor de celulose, papel e produtos de papel paga bem acima do que a média nacional e inclusive acima da média da indústria da transformação, mostrando que, obviamente, esse setor, além de ser intensivo em mão de obra, é um bom pagador de salários. Uma boa notícia, então, para todas as cadeias produtivas dentro desse segmento e que remuneram, então, de maneira positiva os seus empregados. Agradecemos o Márcio Funchal pela presença neste O Papel em Minutos e agora vamos sair do mercado para adentrar as questões técnicas, mas que são de interesse a qualquer setor industrial. Estamos nos referindo à eficiência energética. Que agora, caros ouvintes, ganha um novo enfoque, o da suficiência energética, que eu particularmente ainda não tinha ouvido falar. Bem, mas conforme abordado pelo nosso colunista, querido pesquisador e professor da Unicamp, Mauro Berni, no artigo deste mês ele fala sobre a suficiência energética no contexto da eficiência energética e economia circular. Pedi ao Mauro para falar resumidamente a vocês o que vem a ser este conceito de suficiência energética e destacar os trabalhos que o NIP e o Unicamp vem desenvolvendo neste cenário. Nesta época de transição energética, novos conceitos são colocados de forma a você cada dia mais fechar o seu volume de controle, né, dos processos, de forma a ter isso sustentável. A sustentabilidade energética, ela surge na medida em que você agora, dentro da economia circular, você, ao reaproveitar produtos, ao buscar novos usos para produtos, isso também tem que ser feito com eficiência energética e mudanças de comportamento. Então, a suficiência energética, ela realmente cobre não só aquela eficiência energética que a gente está acostumado a falar, de fazer mais com menos energia. Nós precisamos agora, no reaproveitamento de produtos e resíduos ao longo dos processos, fazer eficiência energética dessas etapas, não somente aquela eficiência energética que a gente está acostumado, aquela eficiência energética do passado. Esse conceito, ele vem do Instituto Fraunhofer, em alemão. Ele também parte tem um banco de dados assim muito imenso na Odyssey Moore, que são bancos de dados que trazem dados para todos os países europeus. Isso aí tem penetrado cada vez mais. E além da suficiência envolver essa questão da eficiência e a economia circular, tem a questão do comportamento das pessoas, né, dos CEOs, das empresas, para poder promover tudo isso. E a Unicamp, ela está nesse novo conceito, nós do UNIP, aqui da Unicamp, nós estamos propondo um projeto para avaliar isso no setor industrial brasileiro. Não só aquela eficiência energética que a gente conhece de antigo, mas a eficiência energética dentro da economia, considerando a economia circular
E, além disso, o comportamento das pessoas para melhorar isso em rumo ao lixo zero, que é um outro conceito onde você vai reaproveitar os produtos ao longo do processo. Então, eu convido vocês para ler a nossa coluna de fevereiro da revista O Papel. Nosso muito obrigado ao professor Mauro Berni, nosso colunista de biomassa e energia renovável. E convidamos a todos a leitura do artigo completo desta coluna e das demais que temos nesta edição, além dos destaques que demos neste programa. Acessem opapeldigital.org.br e fiquem por dentro das mais relevantes informações sobre o mercado, gestão e desenvolvimento técnico. Isso mesmo, Thaís. E vamos fechando assim este segundo bloco do nosso podcast, a BTCP Revista O Papel em Minutos, a voz da indústria de celulose e papel, pela publicação que acompanha as notícias do setor há mais de 80 anos. E agora, neste terceiro e último bloco do nosso programa, vamos dedicar um espaço para um destaque de artigo técnico e falar sobre algumas outras notícias que estão no nosso radar desta edição de fevereiro da Revista O Papel. E mais, apresentaremos as empresas que estão na editoria Fornecedores em Destaque no contexto da reportagem de capa da OD Papéis Especiais. Iniciando pelos artigos técnicos, caros ouvintes, em fevereiro a revista O Papel traz 2 conteúdos de importante relevância. O primeiro deles é sobre a substituição de água quente por filtrado alcalino na lavagem da polpa celulósica após estágio DHOT. O artigo, que está publicado em sua versão em inglês, mas que o autor nos disponibilizou também em português, é assinado por João Carlos Jossani, da Suzano, Unidade Limeira, em coautoria com Daniela Perisotto, da Solenis Chemical Specialties. O artigo trata da preocupação do setor com o melhor aproveitamento dos recursos hídricos. Neste caso, a partir da redução do consumo de água e reuso dos filtrados entre os estágios, com o fechamento parcial dos circuitos de filtrados, contribuindo para a otimização dos custos de fabricação. O enfoque do estudo se deu no fechamento parcial do circuito de lavagem da polpa celulósica do primeiro estágio do branqueamento. Para falar sobre os ganhos gerados pela pesquisa, trouxemos o João Carlos Jossani para falar aos nossos ouvintes neste podcast, a BTCP Revista O Papel em Minutos. João Carlos, a pesquisa desenvolvida por você em parceria com a Daniela foi motivada pela busca de soluções para reduzir o consumo de água e insumos no processo produtivo de celulose. Como os resultados deste trabalho técnico demonstraram a conquista destes objetivos e quais outros ganhos gerados ao processo que vocês observaram ao final da pesquisa? O objetivo principal do trabalho é a redução do consumo de água e insumos através do fechamento parcial do circuito de lavagem da polpa celulósica no primeiro estágio de branqueamento, o D0. Os ganhos eles foram identificados após um estudo detalhado visando melhorias no processo sem incremento no custo. Antes do projeto, eram utilizados, além do filtrado do estágio EPE, tínhamos um percentual de água quente. E aí, após as alterações, a gente passou a utilizar 100% de filtrado do estágio EP. Aí, após implementadas as mudanças, redistribuídos os filtrados, já verifica-se uma melhora nos parâmetros de processo, consistência, o vácuo, e sofre um incremento, além de se deslocar os valores aí para o limite superior. Sendo assim, com o aumento de consistência, gera-se menor carry-over, e aí contribui aí uma lavagem mais eficiente, já proporcionando ganhos de alvura, redução de químicos como soda, peróxido, estabilidade em pH, residuais, ou residual de peróxido, E aí, de forma bem resumida, o projeto gerou aí aumento no vácuo do filtro, redução de soda e peróxido, dióxido de cloro, devido às elevações de alvura. E o custo de produção teve uma economia aí de 83 centavos de dólar. E tivemos também uma redução no consumo de água, embora a gente não tivesse precificado, As alvuras, se mantiveram com ganhos de alvura e redução nos seus desvios padrões, e gerando aí uma maior estabilidade para o processo. João Carlos, quais os requisitos tecnológicos mínimos para a aplicação prática desta pesquisa em outras empresas do setor de celulose e papel? Visando aí a aplicação prática dessa pesquisa,
Tende-se que as instalações tenham sequências de branqueamento favoráveis, né, para que sejam reutilizados esses filtrados, porque para utilizar os filtrados, né, os estágios eles têm que serem compatíveis, né? Como exemplo, filtrado do D1 utilizar no estágio D0, bem como o filtrado do estágio P1 utilizar no estágio P, e torna-se mais eficiente, né, por conteiros residuais, né, que contribuem para a redução dos químicos, né, nas entradas aí dos estágios, né. Atentar-se também com a compatibilidade dos materiais dos equipamentos, né, para não gerar danos, né, como ataque químico, corrosão, entre outras surpresas aí. E ter um laboratório disponível aí para auxiliar nas demandas das análises, né, que devem ser transcorridas aí ao longo das alterações do processo. E para fechar nossa entrevista com o João Carlos da Suzano, Unidade Limeira, perguntamos como ele avalia a contribuição deste trabalho técnico frente à necessidade de redução de impactos ambientais pelo setor de celulose e papel no cenário da bioeconomia. O conceito de sustentabilidade ele vem sendo aí uma preocupação mundial, né? É provocada aí pela escassez dos recursos naturais, né? E vem crescendo a cada dia. E como consequência disso, diversos setores aí da sociedade, né, despertaram a necessidade de preservar o meio ambiente. Então, buscando aí um desenvolvimento e harmonia, né, com a revolução industrial, com a evolução industrial, junto com a intensa globalização, né, tanto do conhecimento como das melhores práticas industriais, onde, ao mesmo tempo em que há incrementos de produções, há uma enorme preocupação em relação aos recursos hídricos, os controles ambientais, onde envolvem emissões atmosféricas, resíduos sólidos e os efluentes. E dessa forma, a intrínseca preocupação com os recursos naturais, principalmente os hídricos, faz com que as empresas busquem alternativas ao longo do seu processo produtivo, né, com o intuito de reduzir o consumo de água e o reuso, né, dos filtrados entre os estágios, onde o fechamento parcial do circuito de filtrado ele reduz, né, o consumo de água e os insumos, né, e aí contribuem na otimização dos custos de fabricação. E o setor de celulose e papel ele conhece muito bem a importância desse recurso, pois em seus processos, né, a água é um insumo indispensável, onde é utilizada desde a produção de mudas de eucalipto até o processo final da indústria, né, onde ocorre a transformação da madeira em papel. Então, alternativas que buscam a reutilização dos filtrados, do branqueamento, parcial ou total, promovem um impacto bem significativo de redução do consumo de água, da geração de efluentes e, sobretudo, aí, contribuindo para controle e redução da poluição ambiental. João Carlos, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar deste podcast e compartilhar com os nossos ouvintes todo o conhecimento obtido por você e a Daniela no desenvolvimento deste projeto. E lembramos aos ouvintes que o artigo técnico está disponível para leitura na íntegra no site da revista em opapeldigital.org.br. E se vocês preferirem ler na versão em português, escreva para nós pelo e-mail podcast@btcp.org.br e solicite que enviaremos a versão. Exato, Patrícia. Também recomendamos a leitura do segundo artigo técnico publicado nesta O Papel de Fevereiro, intitulado Ultrafiltração de filtrado de estágio EP em uma planta de branqueamento de celulose Kraft. A versão original está em inglês em nossa edição, sob o título original, Ultrafiltration of EP Stage Filtrate in a Kraft Pulp Bleaching Plant. O autor principal deste paper é José Roberto Rosado Correia Filho, da Universidade Federal de Viçosa, em coautoria com pesquisadores e profissionais de outras instituições nacionais e internacionais e empresas. Acessem opapeldigital.org.br e confiram todos os detalhes e demais autores, caros ouvintes. E saindo do universo de conteúdo mais técnico-científico, para adentrar ao contexto do mercado, vamos passar aos destaques de notícias desta O Papel de Fevereiro de 2022. Começamos falando sobre a Klabin. A empresa se uniu ao iFood para oferecer descontos em embalagens sustentáveis em diversos itens e embalagens de papel aos restaurantes cadastrados na plataforma de delivery por meio do programa de benefícios Vantagens do Chefe. A ação irá beneficiar a cadeia de produção e consumo
envolvida em levar mais sustentabilidade aos produtos entregues, em especial aos pequenos e médios estabelecimentos. As transações ocorrerão no ambiente digital por meio da loja online Klabin for You, que será acessada via portal do parceiro. Em negócios e mercado, nosso destaque vai para a Kilber Business Area Tissue. Com um ecossistema evoluído, a unidade de negócios obteve crescimento de 10% em 2021, um alto volume de negócios e importantes desenvolvimentos em mercados como China, América Latina e África. Esses são resultados marcantes em um setor que se desenvolveu de diferentes maneiras durante a pandemia. Por um lado, os custos de matérias-primas e energia aumentaram, por outro lado, surgiram novas oportunidades nas áreas de e-commerce e de produtos ecossustentáveis. Trazemos ainda na coluna Radar 3 tendências do mercado de papel em 2022 listadas pela IBEMA. Vamos resumi-las aqui para vocês. A primeira delas é a tendência pelo uso de novos recursos tecnológicos na ampliação da reciclagem, contribuindo com as empresas no cumprimento das exigências da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Como exemplo, a empresa cita o blockchain para aparas. A segunda tendência é por embalagens com maior capacidade de proteção dos produtos. Isso porque o consumidor valoriza embalagens práticas a um custo reduzido. Por isso, o aumento na rigidez das embalagens, mantendo o mesmo custo-benefício, é uma das prioridades. E a terceira e última tendência é por papéis com maior printabilidade, conferindo mais opções para designers e gráficas. E agora, fechando com mais uma das notícias que vocês poderão ler na coluna Radar, vamos falar de sustentabilidade, destacando a melhoramentos que foi destaque em Camanducaia, Minas Gerais, pela preservação do meio ambiente e ações com a comunidade. A empresa recebeu o reconhecimento da Prefeitura do município de Camanducaia pela publicação do Plano de Manejo Florestal desenvolvido. Por meio de ofício, o prefeito da cidade, Rodrigo Alves de Oliveira, parabenizou o comprometimento da empresa, por meio de ações que priorizam a preservação do meio ambiente local, onde a empresa mantém sua unidade de produção de fibras de alto rendimento, extraída das suas áreas de florestas, que totalizam mais de 11 mil hectares. Partindo agora para os fornecedores em destaque, no contexto da reportagem de capa sobre a OGE de papéis especiais, dentre essas empresas estão a CHT Quimipel, a Valmet e a Voit, as quais parabenizamos pelas altas tecnologias fornecidas ao projeto de expansão da OGE, em sua primeira década de atuação. E falando em empresas com tecnologias e ações relevantes, caros ouvintes, vamos aproveitar este momento para prestigiar os nossos anunciantes da revista O Papel, edição de fevereiro de 2022. Sem eles, esta e outras edições da revista O Papel, que completará seus 83 anos no próximo mês de abril, não seriam produzidas. Bem lembrado, Thaís. São anunciantes desta edição as empresas CHT Quimipel, CMPC, Valmet e Voit, às quais agradecemos pela preferência e imenso apoio na produção da edição impressa de fevereiro de 2022. E deixamos aqui para os nossos ouvintes uma palhinha da revista O Papel, edição de março, que já está em produção com o tema de capa sobre as perspectivas e resultados do setor de celulose e papel. Nossa chamada de pauta nas redes sociais e e-mail marketing é: o que o setor deve esperar deste 2022? Que será, Patrícia? Thaís, esta resposta quem vai dar aos nossos ouvintes no próximo podcast O Papel em Minutos de março não sou eu, mas os especialistas convidados e consultores bem mais entendidos neste assunto sobre desempenho, produção e vendas. Exato. Portanto, caros ouvintes, esperamos vocês em nosso podcast, a BTCP Revista O Papel em Minutos, edição de março de 2022. E deixamos, como de costume, nosso e-mail para que nos escrevam: podcast@abtcp.org.br. Com o nosso grande abraço a todas, a todos e a todas, nos despedimos dos ouvintes e agradecemos a audiência em nosso programa O Papel em Minutos, a voz da indústria de celulose e papel, pela publicação que acompanha as notícias do setor há mais de 80 anos.